dizer para a ciência de todos, a gratidão que eu tenho ao pastor Marcelo é tão grande, não por conta das oportunidades, não por conta do que ele já me ajudou, mas porque o Senhor é com a sua vida e ele soube enxergar o que Deus tinha na minha vida, ainda quando muitos não tinham acreditado. Bom, sabemos que é um culto de ações de graça e gratidão pela vida do nosso pastor Marcelo Lourenço. Mas também sabemos que é um culto, e o culto ele precisa ser pregado a palavra de Deus. Dito isso, eu quero 20 minutos da sua atenção. E quanto mais atenção você me der, mais cedo a gente acaba, para melhor entendimento da palavra de Deus e aquilo que Deus quer palestrar conosco nessa noite. Bom, o Salmo de número 124 é o que chamamos de Cântico dos Degraus, ou Cânticos de Romagem, ou Cânticos da Subida. É um cântico onde o autor é Davi. Esse cântico é originalizado pelos judeus, quando eles iam todos os anos para Jerusalém, para subir a Jerusalém. Dito isso, o Salmo 124 procura nos demonstrar que, embora sabemos que Salmos é um livro poético, os judeus eles tratam salmos como hinos, como cânticos. Então, subindo a Jerusalém, eles entoam os salmos, os cânticos. E o Salmo de número 124 não é diferente. E o que nos chama a atenção na primeira parte dessa introdução é a forma que Davi relata o acontecimento desse salmo, ou a forma que ele expressa esse salmo no seu verso primeiro. E ele aponta dizendo: se não fosse o Senhor, ora diga Israel. No versículo 2, ele faz uma repetição desse salmo, afirmando o que diz no versículo 1. Ora, se não fosse o Senhor. E isso aqui para a gente é muito interessante, porque Davi é rei, e ele sabe que, como um bom rei no seu reinado, ele sabe aonde ele deve ter a sua devoção, ele sabe aonde ele deve atribuir, ou a quem ele deve atribuir as maravilhas e a gratidão, ou ações de graça, por todos os acontecimentos que aconteceram na sua vida e na sua trajetória. É por isso que ele insiste no versículo 2 dizer: ora, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. O que Davi está dizendo para nós é que não foi o rei que estava ao lado da nação de Israel, não foi os sacerdotes que eram os atribuídos deste salmo, não foi os guerreiros que iam à frente da nação guerrear para as conquistas nas batalhas, não foram os profetas que profetizaram vitória para o povo de Israel. Ele diz: se não fosse o Senhor. Eu vou melhorar para você entender. Como hoje é um culto de ação de graça, precisamos entender que a gratidão que demonstramos aqui não é somente pela vida do nosso pastor, mas também pela forma que fomos alcançados, ou a forma que o Senhor nos resgatou. Dito isso, o que Davi está deixando claro para a nação de Israel? E ele deixa isso por escrito para que nós, cadipoguense, entendesse o que ele diz. Ora, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, hoje nós não estaríamos aqui. Ora, se não fosse o Senhor, no dia de hoje, 9 de dezembro de 2025, você não estaria aqui.
Se não fosse pelo Senhor, no dia de hoje, o nosso pastor não estaria aqui celebrando mais um ano de vida. Ora, se não fosse pelo Senhor, a sua família não estava aqui hoje junto com você. Ora, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui sendo porta-voz de Deus nessa noite. Ora, se não fosse o Senhor, você não estaria de frente a esse departamento que foi entregue nas tuas mãos. Ora, se não fosse o Senhor, você não estaria à frente desta congregação que está nas tuas mãos. Ora, se não fosse o Senhor, os dons espirituais de Deus não recairiam sobre a sua vida. Até porque Davi não está dizendo que é pelo pregador, ele não diz que é por causa de quem canta, ele não diz que é por causa de quem dirige o culto, mas ele diz: ora, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Por causa da mão do presbítero Marcelo Primo, que levantou lá atrás, eu vou liberar isso aqui. Quando ele diz que se não fosse pelo Senhor, ele ficou de pé, e eu vou revelar isso aqui. Quando ele diz: ora, se não fosse pelo Senhor, ele diz: o meu reinado de nada vale se não fosse pelo Senhor. A vida no palácio que eu tenho de nada vale se não fosse pelo Senhor. As ofertas que eu tenho, os ouros que eu tenho, o templo que eu tenho, a casa que eu tenho, o cargo que eu exerço, se não fosse pelo Senhor, eu não teria nada disso. Porque sabemos bem que quando depositamos o nosso ministério, o nosso dom, nas nossas técnicas, nas nossas formas, daquilo que queremos, o Senhor não faz. Mas ora, se não fosse o Senhor, nesta noite você não estaria aqui, porque Ele não teria te alcançado. Mas só quem é grato já está entendendo essa palavra. Cadê você que veio prestar gratidão a Deus? Cadê você que veio prestar gratidão a Deus? O problema é que nós somos rápidos demais em reclamar, mas nós somos lentos demais em agradecer. Já reparou? Ninguém pede para você murmurar, você murmura. Ninguém pede para você reclamar, você reclama. Ninguém pede para você deixar de vir para o culto, e você deixa de vir. Mas quando o Senhor faz na tua vida, você demora a agradecer, você demora a dar ação de graça, você demora a prestar gratidão. Só que o que Ele está dizendo para nós nessa noite é: se não fosse pelo Senhor, você não estaria aqui. A forma que Davi escreve, que ele dita, ou que ele canta esse salmo, eu imagino, sem ferir o texto, ele subindo a Jerusalém, Davi indo à frente, ou puxando esse cântico, e dizendo: nação de Israel, ora, se não fosse pelo Senhor, que esteve ao nosso lado. E isso aqui me chama muito a atenção no texto, porque quando ele enfatiza que o Senhor esteve ao seu lado, nós sabemos que Deus, de diversas formas, Ele já nos mostrou que independente da situação, Ele estaria do nosso lado. E quando Davi canta isso com a nação, ele faz a nação lembrar das formas que Deus se apresentou ao lado de Israel. E de que forma, Gabriel? Quando olhamos para Êxodo, capítulo de número 13, vemos a primeira forma quando o povo é liberto do Egito, da escravidão do Egito. Quando eles estão peregrinando no deserto, Deus quer se apresentar para eles e caminhar do lado. O sentido que Davi dá para o salmo é que se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, os homens que se levantaram contra nós teriam nos aniquilados. Só que quando ele enfatiza o nosso lado, ou esteve ao nosso lado,
ele está lembrando para a nação de Israel. Vocês sabiam que em Êxodo, capítulo de número 13, quando o povo está peregrinando no deserto e precisa de uma direção durante o dia, Deus era a nuvem que guiava o povo. Deus era a nuvem que demonstrava ao povo o caminho. Era calor intenso e Deus precisava preservar os seus filhos. Primeiro ponto que entendemos é o carinho e o afeto que Deus tem com o povo, e o cuidado também. Segundo ponto, durante a noite, quando na noite eles não conseguem enxergar o caminho, mas Deus não se afasta do povo, pelo contrário, existe-se uma coluna de fogo indo à frente do povo ou do lado, guiando o povo pelo caminho, libertando eles e os livrando das serpentes, escorpiões e das víboras cenates. Então o que Deus está demonstrando para o povo é: no momento da noite, do frio intenso do deserto, eu estou sendo coluna de fogo para vocês e se apresentando para vocês. Esteve ao seu lado. Em Êxodo capítulo 14, quando o povo precisa passar, só que na sua frente tem um mar vermelho, e o povo está vindo atrás, eles precisam atravessar, só que eles precisam de um caminho. O que é que Deus faz? Moisés, toca o cajado, que o mar vai se abrir, e o povo passa, e a palavra de Deus diz, e ninguém vai molhar os pés, é Deus do lado do povo. Em Êxodo capítulo 16, quando o povo tem fome, Deus demonstra para eles, enviando maná do céu, a provisão. Em Êxodo capítulo 17, quando o povo tem sede, Deus fala: Moisés, toca na rocha e faz água brotar da rocha. Reparou que em todos os momentos de adversidade, Deus esteve ao lado de Israel. Você acha mesmo que no momento da tua adversidade Deus não estava? Vamos relembrar um momento em 2020, quando os comércios estavam fechando, empresários fechando as portas das suas empresas, mães e pais sendo demitidos do seu trabalho, e nós cristãos dentro de casa na quarentena, porque uma pandemia tinha se instalado no mundo. E o que aconteceu? Nós orávamos a Deus para que acordasse com fôlego de vida, esse mesmo fôlego de vida que hoje nós passamos com o nariz empinado. Só que alguns anos atrás nós clamávamos a Deus por misericórdia. Só que hoje, porque Deus não abriu a porta que você queria, você não levanta a mão para agradecer. Só que por causa do carro que você queria, Ele não te deu, você reclama com Ele. Por causa da faculdade que você pediu e Ele não abriu a porta, você reclama com Ele. Mas alguns anos atrás, nós estávamos clamando por misericórdia para acordar mais um dia vivo. Você lembra bem, em 2020, quando se instalou a pandemia, e mesmo a casa sendo cercada por essa enfermidade, você não padeceu necessidade? Você lembra? Sua memória não é tão curta assim. Você lembra a gratidão que você tinha? Porque em meio à pandemia, nenhum familiar seu desceu à sepultura. Você lembra e tem gratidão por isso. Eu sei que eu estou pregando para um povo que, se voltar uns dias anteriores, uns meses anteriores, uns anos anteriores, talvez você não queria nem estar aqui sentado, mas se não fosse pelo Senhor, você não estaria aqui. É por isso que ele afirma em dizer: o Senhor, era Ele que estava no nosso lado. Não era aquela amizade que olhou para você e disse: conta comigo que no pior momento eu estou, e se afastou de você. Foi só a dificuldade bater que a amizade acaba. É só o tempo difícil bater e essa amizade sai. Só que Deus está olhando para a gente e dizendo: se não fosse pelo Senhor que esteve ao teu lado, eu estava ao teu lado. Eu estava ao teu lado. Na cômoda daquela cama, quando você ajoelhou e orou a Deus pelo aquele parente, eu estava do teu lado. Naquele momento difícil, eu estava do teu lado. Naquele momento com a porta fechada, eu estava do teu lado. No momento que eu disse que eu supriria as tuas necessidades, eu estava do teu lado. Então
cântico que entoamos hoje não é canta pastor Marcelo, não é canta missionária Marcela, não é canta Gabriel, é canta Cadipog, porque se não fosse pelo 1, 2, 3, quantos aqui estão recebendo essa palavra? Ah lá, Deus vai começar a tomar os vasos nessa noite aqui. Cadê você que veio com gratidão no coração? Cadê você que veio entoar louvor a Ele? A mão que se levanta não é para mim, o glória a Deus que se entrega não é para mim, é para Ele, é para Ele. Demonstra a gratidão que você tem a Ele. Demonstra, cadê os vasos? Pegou lá atrás, vai começar. Quem é de mistério começa a entender os momentos espirituais. Oh meu Deus do céu, eu sinto a graça de Deus aqui, e Deus me autoriza a profetizar que Ele não vai tomar a casa, Ele já está começando a tomar a casa, Você está aí? Você realmente veio cultuar a Deus? Você realmente veio com gratidão no coração cultuar a Ele? Até porque culto é entrega. Eu não vim aqui pedir, eu vim aqui entregar. Cadê? A Bíblia diz que se tiver 2 ou 3, Ele já se faz presente. E se Ele precisa de 3 ligados, eu sou o primeiro. Se Ele precisa de 3 crentes pentecostal, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Cadê? Cadê aquele som de línguas estranhas que a Assembleia de Deus conhece? Até porque a gente sabe que a Assembleia de Deus não é levada somente por movimento. Até porque na Cadipog tem palavra. Nós estamos aqui cultuando e prestando louvor a Ele pela palavra que está sendo pregada. Até porque se não fosse por Ele no nosso meio, isso aqui não estava acontecendo. Eu preciso terminar. Não vai dar para pregar tudo que eu queria pregar. Outro dia a gente volta, tá bom, pastor? A gente termina. Verso 6. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Davi está esclarecendo aqui que uma fera tentou tragar a nação, que as nações circunvizinhas tentaram tragar as nações. Assim é nas nossas vidas. O inimigo se levanta para tentar tragar as nossas vidas, mas aprove o Senhor. É por isso que eu gosto do texto de Pedro, quando escreve a sua epístola, em dizer que o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Só que eu aprendi, pastor Diego, que o leão é um animal que não brama para a presa, porque se ele bramar, a presa foge. Só que ele só brama, presbítero Paulo Diniz, por 2 motivos. O primeiro, quando ele se sente ameaçado, aí ele brama. O segundo é quando ele encontra um leão maior do que ele, aí ele brama. Sabe o que a Bíblia diz para nós? Eu vou melhorar para você dar glória a Deus com força, e se valeu glória a Deus, você dá um salto da tua cadeira. A Bíblia diz para nós que Jesus é o leão da tribo de Judá. Vou melhorar. Quando o inimigo encosta, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, do outro lado encosta Jesus, dizendo: eu sou o leão da tribo de Judá, e não tem leão que seja maior que eu. Cadê? Quem foi salvo pelo leão da tribo de Judá? É ele dizendo: enquanto o teu ministério, enquanto a tua chamada amedrontar o inimigo, ele vai bramar, mas fica tranquilo, porque o laço quebrou, o leão da tribo de Judá chegou, e ele está dando vida.
Ele chegou no culto, ele está no culto, gente. Até porque tem culto por aí, presbítero Paulo Diniz, que Jesus não faz nem questão mais de entrar. Porque ele sabe, gente, quando Jesus entra, chega na porta, ele vê que o louvor é para o homem, a palavra é para o homem, a oportunidade é para o homem. Ele diz, aqui o homem está sendo o centro, nem vou entrar. Até porque ele diz que não divide a sua glória com ninguém. Mas quando ele passou pela Cadipog hoje e viu você entrando e dizendo, Deus, eu sei que a minha casa não está bem, eu sei que eu estou indo de mal a pior, eu sei que se o Senhor não intervir nessa guerra eu vou parar. Ele olhou e disse, agora que você entendeu que se não fosse pelo Senhor eu vou entrar no ambiente. E ele entrou no ambiente, ele chegou no ambiente. E quando Jesus chega no ambiente, alguma coisa tem que acontecer, porque aonde ele passa e com quem ele tem contato, a vida é transformada. Pregador, me prova na Bíblia. Eu provo. Em João capítulo 4 vai dizer que Jesus, chegando no poço, tem uma mulher samaritana. Essa mulher vai pegar água no poço, e quando ele olha, ele diz, mulher, dai-me de beber. E ela diz, como você sendo judeu, pede água para mim que sou samaritana. Ele diz, mulher, se tu soubesse quem é que te pede água, eu termino aqui. O que acontece é que Jesus, num diálogo com aquela mulher, que era uma samaritana, sai depois do encontro com Jesus, anunciando o Cristo que pisou em Samaria. É Jesus pisando no culto e dizendo, da forma que você entrou, eu sei, da forma que você entrou, ele sabe. Ele olhou e disse, você não vai sair. Talvez você entrou aqui achando que era só um culto normal, mas é num culto normal que quando Jesus se apresenta, o culto que era normal vira sobrenatural por causa da sua presença. Quantos estão entendendo essa palavra? Encerrei, fechei. Versículo 7. A nossa alma escapou como um pássaro fora do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. Certa feita, um comentarista vai dizer que quando Davi fala a respeito do laço que se quebrou, quando temos a ideia de laço, temos a ideia de um nó. Quando pensamos em um nó, não tem como um nó se quebrar, mas se desfazer. O que é essa armadilha que está sendo preparada para um passarinho? O que ele aponta é que essa armadilha preparada para um passarinho, ela fica sobre uma seguinte madeira, que ela é levantada por essa estaca de madeira, e quando ele coloca algo que chama a atenção do pássaro, o pássaro entra e, derrubando essa estaca, ele fica preso e não consegue sair. Você já viu que tem passarinheiro que prende o pássaro, mas ele permite, ele dá comida, você voa na gaiola, só que você não rompe. O que ele está dizendo é que no momento que essa armadilha foi preparada, o Senhor a quebrou. Ele não desfaz o laço, ele quebra o laço, porque ele quebra a armadilha. Oh, meu Deus do céu. Me guarda, Deus. Ele está dizendo que ele não desfaz o laço, ele não se dá o trabalho de desfazer, ele quebra mesmo, porque quando ele entra para mudar, tudo aquilo que era armadilha, ele quebra, para não ter como você olhar para trás e ter saudade da vida antiga que você tinha. É por isso que se não fosse pelo Senhor, você ia olhar para a vida antiga e dizer, que saudade da vida que eu tinha, mas como ele quebrou a armadilha, você olha e diz, se não fosse ao Senhor que esteve ao meu lado, eu não teria escapado. Ele não está dizendo que o Senhor estava à frente, até porque algumas vezes o Senhor vai à frente. Ele não está dizendo que o Senhor estava na retaguarda, ele está dizendo, o passo que eu dava, o Senhor dava comigo. A cada caminho que eu percorria, ele percorria comigo. A cada lugar que eu ia, ele ia comigo, porque ele estava ao meu lado.
lado. Quantos estão do lado de Deus aqui? Cadê você que sabe que Deus está ao seu lado? Cadê você que reconhece que aquele laço, aquela armadilha nessa noite se quebrou e nós escapamos pela graça de Deus, pelo seu sacrifício vicário? Fechei, mas não posso encerrar sem levar você para o Novo Testamento. A Epístola de Hebreus, no capítulo 9, versículo 11, diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus capítulo 10, versículo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Versículo 12, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra do Pai. Sabe o que o escritor de Hebreus está dizendo para a gente? Que enquanto no dia da expiação, todo ano precisava oferecer sacrifício, e Deus é um Deus que salienta aceitar sangue inocente no lugar do culpado, o povo vinha oferecer sacrifício, Deus aceitava e perdoava o pecado. Só que chega um momento que Jesus olhou e disse: eu vou descer, e através de um sacrifício único, pleno e redentor, ele olhou e disse: a Cadipog vai ser lavada e remida, e a armadilha que estava preparada, eu vou quebrar esse laço, porque eles vão ser alcançados, não por causa da oratória, não por causa de ser bonito, não por causa do que ele tem de bom, ou das suas características, mas por causa do sangue de Cristo derramado na cruz. Hoje nós somos santificados pela, oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, hoje o sangue dele nos alcançou, e se não fosse pelo Senhor, nós não estaríamos aqui, mas ele está e estará ao nosso lado, desde agora e para sempre, até o momento de voltar e buscar a sua amada igreja, para juntos entoarmos no céu: santo, santo, santo. Cadê você que quer cantar santo? Cadê você que quer cantar santo? Se você entendesse que o céu está preparado, você iria entender o que é o significado de ser santo. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu agradeço a oportunidade.